Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje nosso deputado Thiago Simon. Prazer tê-lo aqui, deputado. O prazer é todo meu. Esse teu programa tem uma audiência qualificadíssima, de altíssimo nível. Sempre que eu saio daqui, a gente encontra na rua inúmeras pessoas que dialogam com as pautas que tu trazes aqui. Tu tá de parabéns. Parabéns. Então, senhores que trazem audiência para o programa. Não, okay. Eu sou só um coadjuvante aqui, essa que é a verdade. E provocador, instigador aqui dos debates, né? Porque às vezes fica... Se eu não instigo, não sai debate. Então, eu procuro sempre estabelecer um processo onde a controvérsia se torna importante para se debater. Meu querido amigo de longa data, companheiro de futebol, de tantos caminhos e tantas jornadas, vamos placar o dó de sirena aí. É bom, hein? O meu caro amigo João Carlos Dall'Acqua, nosso presidente do Sulpetro. Prazer tê-lo aqui. Paulo, o prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade com essa bancada maravilhosa. E só espero que tu não faça tanta polêmica assim, né? Não, hoje eu prometo que eu não vou instigar a questão do preço da gasolina no Rio Grande do Sul. Isso eu não vou fazer. Então não vai falar sobre o preço da gasolina? Não vou falar sobre isso hoje. Sobre o Ministério Público, nada disso. Nada. Hoje não vou falar sobre isso. Tá ok? Tá combinado? Combinadíssimo. Então tá, então não vou falar. Pronto. Acordamos isso aqui. Então não se fala em preço de combustível aqui. Vai começar, já começou a falar. Nestor, tudo bem, Nestor? Tudo bem, um prazer estarmos aqui. Permita, porque estou na presença do Thiago, lembrar aqui, mandar um abraço ao senador Pedro Simon, que tanta falta faz para a política. Ele sempre teve um padrão ético de trabalho elevado, que deveria ser o cotidiano. Não é, temos muita gente boa, mas o senador faz falta na política brasileira. E a seu lado, o nosso glorioso Pedro Westphalen? Está de malas prontas. Esse honra os Pedros. Está de malas prontas para o Planalto. Não é à toa que é Pedro. Viu? Está de malas prontas para o Planalto Central. Do Brasil, não é? Os Pedros são bons. Os Pedros são bons. Prazer tê-lo aqui, prazer deputado. é meu, Paulo Sérgio. Prazer aqui estar com meu amigo Thiago Simon, um grande deputado, um parlamentar que conseguiu superar a tradição do seu pai, honrado senador, sempre honrou o Rio Grande do Sul, um dos homens mais honestos desse país, mas ele conseguiu fazer uma das coisas impossíveis, que é ser o Thiago Simon. Diante do Pedro Simon, ele é o Thiago Simon. Então, Thiago Simon, isso é muito difícil, Thiago. Verdade. Tu manter uma tradição é muito mais difícil que criar uma tradição. E tu mantivesse e superasse muito em qualidade ética, profissional. O Nestor, meu companheiro, meu amigo, nós encontramos lá em Dubai. Tricolor. Tricolor. Se acharam em Dubai, então? E o João Carlos não quer falar de combustível, eu vou ter que falar sobre combustível, né? Um foi secretário de transporte. O outro, ciência e tecnologia. O que eu ia falar é que eu quero ver mais dinheiro da CID para nós, para o Estado. Né? Não me conheceu em Abu Dhabi, eu de árabe. Temos uma foto juntos. Saiote e tudo, Paulo Sérgio. Sandalinha de árabe. Escocês, o troço? Não, mas não é escocês, mas os árabes gostam daquela túnica branca. Assim, túnica. E o Paulo Sérgio... Eu fiquei te imaginando de túnica branca curtinha aqui, né? mini túnica. Tu já ia dizer belas pernas, mas eu não raspo as pernas. O que o pessoal me fala do programa, pô, aquele Paulo Sérgio cutuca vocês, futuca, depois não tinha graça. Gosta de incomodar, né? Gosta. Mas aí que fica bom, não é, Nestor? Sem dúvida. Bom, vamos começar falando do preço do combustível. É sempre bom esclarecer, meu caro Dall'Acqua, presidente do Sulpetro. As pessoas reclamam tanto do preço do combustível. Qual é o preço do preço? Não, qual é o tributo que se paga em Santa Catarina? Paulo, a questão do preço é complexa e precisa de mais transparência. A gente tem batido nessa tecla exatamente para isso. Esse é um dado que não podemos fugir dele. Nosso imposto ICMS no Rio Grande do Sul é 30% sobre combustíveis. Santa Catarina é 25%. Mas não é esse o maior problema todo. O maior problema é o contexto todo hoje. Um produto que tenha quase 50% de carga tributária em cima de um produto único, isso aí dá margem para muitas distorções.
Então, esse é o nosso resumo. Nós precisamos fazer uma frente parlamentar, Tiago, precisamos fazer algum movimento para trazer isso para uma realidade menor. Hoje, se nós formos pegar custo de produção, de logística e distribuição, a gasolina estava R$2 e pouco, digamos assim. Então, olha o que temos aí para poder trabalhar. É só ver o preço que a Petrobras vende combustível para fora do Brasil, nos países limítrofes. Você só vê isso, pronto, já sabe quanto seria a gasolina. É uma realidade dura que a gente precisa enfrentar na sequência, com austeridade, com serenidade. Nós precisamos conversar bastante sobre esse assunto. Eu acho que uma coisa importante é que as pessoas massificam o processo e falem em gangue e consórcio. Não é isso aí. Não existe isso aí. Pode ter até algo que faça uma prática, um ou outro, individualmente, mas não é essa a coletividade. Não mas isso é uma encheção insuportável. Vou dizer por quê. Uma encheção insuportável. Não querem, façam como era quando eu operava lá o posto de gasolina lá do meu pai e da minha mãe. É isso. Tabelado no Diário Oficial. Pronto, tinha mais o frete, ele pronto, terminava a semana. Agora, querem o preço livre e fica, porque o preço está próximo aqui, porque tem um cartel. Mas é óbvio que alguém que tem uma concorrência, eu vejo que o posto do Paulo Sérgio está 4,40, eu vou lá, vou tentar emparelhar com o dele para tentar competir. É óbvio que vai acontecer. O mercado é livre. Não, mas o mercado é livre ou não é livre, mas que palhaçada é essa? Entendeu? O mercado é livre, cada um toma suas decisões das melhores maneiras possíveis. O que não se pode é tentar deixar numa coisa linear. Mas peraí, tu está falando, eu fiz os meus cálculos, aqui está falando em 5% a mais de CMS. Só que aqui o preço está muito mais que isso. Aqui é diferencial. Aqui no Rio Grande do Sul. Média. Eu estou considerando a média aqui. O que tu acha da média? Nós estamos falando... Nós temos outro agravante, Paulo. Nós estamos falando em 20% a mais Nós não aqui. produzimos álcool. Não Nosso 5. álcool chega aqui por um preço superior a quase o restante todo do Brasil. Então, se você pega hoje um preço de produção ou de importação da Petrobras, ela vai te dar aí 1/3 da condição toda. Pega mais o custo do etanol. De onde vem o álcool? O álcool vem do Paraná, São Paulo, lá de cima. Nós não produzimos. São 300 e poucas usinas que tem no Brasil. Então, a Petrobras não produz a gasolina que é vendida na bomba. A Petrobras produz a gasolina A. Essa gasolina tem que ser adicionada de 27% de álcool, né? Que é o álcool anidro. E assim começa toda uma movimentação. Então, esse nosso mercado ele é complexo. A gente tem muita histeria e desinformação em cima dele. Então, eu vou aproveitar a oportunidade, Paulo, a gente está muito em sintonia com a FEA Combustíveis e com a Plural. A Plural é o antigo Sindicom, onde está sendo trabalhado um programa desde o ano passado chamado Movimento Combustível Legal. O que faz isso aí? Vai trazer mais transparência e informações para todo mundo. É só acessar essas informações e você vai ver como é que funciona. Está lá com a composição de custos. Exatamente. Nós vamos fazer um fórum agora com o PROCON estadual, agora em maio, de levar informações para todos os PROCONs municipais, para eles entenderem um pouco mais, porque o consumidor se posiciona, o consumidor quer uma solução, e as coisas não são simples como a gente imagina. Então, o que a gente quer trazer é assim, o posto não tem condições e nem pode ser responsabilizado por toda essa estrutura que nós temos no país. Então, o posto tem limitações. Se me permite, Paulo, tem uma questão que, sem dúvida, é um contrassenso que acontece aqui no Brasil, que é a natureza da nossa matriz tributária, que acaba tributando justamente os fatores de produção. Né? Ela tem uma forte incidência sobre o consumo, que já é um erro, né? E também sobre os fatores de produção. No caso, a questão da energia, a questão das telecomunicações, a questão do combustível. É inadmissível que os elementos mais importantes que vão promover o desenvolvimento da economia brasileira sejam tributados. Em qualquer lugar do mundo, o índice de tributação é baixíssimo. Tá? Então, acho que o doutor Paulo o doutor João Carlos tem razão nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que pairam muitas dúvidas em relação ao consumidor gaúcho, em relação às diferenças. Tu trouxe bem. Tá? Por exemplo, é claro que a questão da distância, a questão do frete do álcool é um elemento que pode compor, 27% na composição do álcool. Agora, em muitas vezes, a gente tem uma diferença de 5%, de 30% para 25%, e muitas vezes a diferença de preço do combustível no Rio Grande do Sul para Santa Catarina é muito maior. Né? Então, eu acho, e obviamente a gente sabe que a grande maioria desses postos, não trabalham de maneira séria, correta,
Mas é muito importante. Ninguém está colocando em dúvida a honestidade. Mas é muito importante. O que a gente quer entender é a composição desse custo aqui para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Esse é o problema. Porque fica aquela história, não tem cartelização. Isso eu sei que não tem cartelização. Cada um quer vencer o outro. Ninguém vai querer botar preços exorbitantes e perder os clientes. Né? Hoje as pessoas estão disputando centes, né? Mas não tenha dúvida. Agora, assim, a questão de preço, eu tenho muito cuidado de falar em preço. Eu já mencionei aqui que a gente tem uma responsabilidade muito grande, tem uma legislação muito forte em cima de nós, que é o CAD, então a gente não vai entrar no mérito do preço individual. O que a gente vai trazer, talvez, para vocês, é uma dimensão de toda essa cadeia. Ou seja, a gente não compra da refinaria, a gente compra de uma distribuidora. Hoje tem 150 ou mais distribuidoras no país. Mas como tem distribuidora aqui no Rio Grande do Sul, hein? Não, Paulo, aquele dia, eu acho que até não fui claro contigo. Fosse claro, sim, eu entendi. A questão, assim, hoje tem posto bandeira branca, posto bandeirado, tem várias categorias, digamos assim. Posto de tudo que é jeito hoje. Tudo que é jeito, então. E distribuidora também. Distribuidora também. Então, a distribuidora, por sua vez, ela compra da Petrobras ou importa, ela faz o custo dela, ela tem a política dela. Mas pode importar? Eu posso importar gasolina da Argentina? Você pode importar de onde quiser, desde que a ANP te dê autorização. Entendeu? Mas não dá? Não, mas então... Não, ela tem dado. O mercado tem dado. Tem havido muita importação. Eu achei que não podia. Achei que... Tem havido muita importação. Tem havido muito. E esse é um outro problema que tem acontecido. Tem havido importação e com problemas de liminares, inclusive. Então, ou seja, com uma carga tributária de PIS, CID, COFINS, tudo isso que incide, você pega uma liminar num juiz, vamos botar hipoteticamente, você consegue trazer um navio, 2 navios, 3 navios com base liminar. Quando há o julgamento do mérito, ou seja, você tem que recolher esse imposto, aquele que importou diz, olha, estou sem condições de recolher, estou insolvente, vira um devedor quanto mais. Só que esse produto já foi para o mercado, onde está não se sabe, se não deixa rastro, é um produto que evapora logo, evapora não, é consumido logo. Então, o que a gente tem trazido, assim, é muito complexo, tem muitas aberturas, não é uma questão de fronteira seca ou não, existe muita importação. Daí vem a variação nos postos de gasolina. Por exemplo, o cara consegue comprar de um distribuidor uma gasolina importada a um preço baixo, tu pode repassar para o consumidor parte dessa vantagem. Claro. Se tem um posto embandeirado, Shell, Petrobras, Ipiranga, tu já não consegue porque tu compras da distribuidora preço cheio, preço full, diferente de comprar de um importador independente. Se tu estás em Santa Catarina, tu tem um custo, no Rio Grande do Sul tu tem um custo que o posto de Santa Catarina não tem. Primeiro, as estradas de Santa Catarina são 25-0 nas estradas, estradas gaúchas. Doutor Pedro, porque, não, mas é verdade, o Pedro sabe, o Pedro fez todo o esforço para a nossa malha diária melhorar, ampliou, mas ele sabe que nós somos dos estados brasileiros, não é culpa dele, isso é uma coisa dos estados brasileiros. Isso vem de décadas. Sim. O nosso estado custou a promover asfalto de forma disseminada, então demorou para fazer. E o Pedro pegou esse bonde andando, pegou esse cavalo corcoviando, para usar uma expressão gauchesca. Se pensar em Santa Catarina, a questão da segurança, por exemplo, assaltos a postos de gasolina, compara o Rio Grande do Sul, compara com Santa Catarina. Então nós temos comparações dos estados, e não vou falar em culpas, ainda mais em estados de história longa, a situação se deteriorou ao longo do tempo. É uma situação completamente diferente. O mercado... que se trabalha. Desculpa, tá... Entendeu? Não quis falar mal. Mas são constatações. Isso é verdade. O Pedro sofre com esse drama, certamente, querendo resolver, acertar, mas e dinheiro ele vai tirar de onde para ampliar a malha? Não tem como. Estou absolutamente tranquilo a esse respeito. Quando nós assumimos o governo, a convite do nosso governador, honrado governador, Sérgio Sartori, sem dúvida, a situação das estradas estaduais, 90% eram caóticas. Hoje elas têm 10% com problema. Nós resolvemos essa questão. Mas nem de perto o problema da logística foi resolvido, pelo contrário. Nós temos estados municipais, estaduais e federais em péssimas condições e muitas ações precisam ter sido feitas. Pois aí vem outro problema, desculpe me interromper, porque eu estava me lembrando aqui do Nelson Marquesan, que a gente dá tanto ferro nele aqui, a questão do preço do asfalto. Que o Marquesan tinha um contrato com a Petrobras. Esse é um problema. Daqui a pouco jogaram o preço lá para cima, a Petrobras, o nosso amigo Pedro Parente. Primeiro ano do governo subiu 100%. O nosso amigo da BMF, agora vai ser presidente do conselho da BMF, jogou o preço lá para cima e simplesmente o Nelson Marquesan, sim, Pedro Parente, eu não quis dizer o nome dele.
Mas é que tu dissesse, Pedro Parente, jogou o preço lá para cima e o Marquesan não aceitou. O contrato é esse, eu cumpro e aí não tinha asfalto para usar. Mas é um problema. Isso é uma realidade que o senhor deve ter vivido aqui, muito problema isso aí. Aí o Marquesan fez certo, né? E aí no combustível é a mesma coisa. No primeiro ano, nós tivemos praticamente 100% de aumento do petróleo, né, do asfalto, foi uma loucura. Então você tinha que refazer isso, só que o Estado não pode parar. Não adianta ficar dizendo que não vou pagar e não faço contrato e para o Estado. E pior que não tem de onde buscar asfalto. Não, mas tem que fazer. Nós conseguimos resolver essas questões. Mas aí tem que ceder o preço alto? O Estado não parou. Tem que ceder o preço alto? Tem um custo, tem que pagar. Não tem o que fazer. Não adianta ficar bravo, nem nervoso, tem que fazer isso aí. Não, tem que ficar bravo, sim. Não é possível. Pode ficar bravo, mas não pode parar de fazer. Bravo com ação. Pode ficar bravo com ação. Mas ali foi mais uma consequência da questão sistêmica da corrupção da Petrobras. Ela tem uma inserção de mais de 10% da cadeia produtiva brasileira, né? Enfim, todos os derivados. E realmente houve uma alteração nos preços médios a nível nacional, que o Marquesan, nesse caso, não tinha alternativa. Tudo bem, mas nós Estados fizemos diferente, nós Estados tocamos o barco. Nós conseguimos fazer com que nossos financiamentos internacionais compreendessem essa situação, ajustassem os preços que nós tínhamos que ajustar, e o Estado andou. E foram recuperados mais de 3 mil quilômetros. Agora, nem de perto resolveu o problema do Estado. Tanto é que durante esses 3 anos, o maior legado do governador Sartori, através da Secretaria, que vai ser deixado para o Estado, é o PELT, o Projeto Estadual de Logística e Transportes, que é um projeto focado no transporte de cargas, com dados cruzados da Secretaria de Fazenda e do Planejamento, que vai nos nortear o que deve ser feito nos próximos 25 anos. E não só nos modais de transporte estaduais, ductovias, hidrovias, ferrovias... Modais estaduais também. Dos modais municipais e federais, o que deve ser feito. Esse custo hoje seria 36 bilhões. Aí são terceiras pistas, são duplicações. E isso agora, Tiago, eu estou formatando na Assembleia um projeto de lei para que se torne lei. Para que os próximos governantes não inventem a roda. Esse é um trabalho que está pronto, a Secretaria que fez, o governador Sartori que fez esse trabalho, está na Assembleia e eu estou formatando um projeto de lei para que os próximos governantes sigam o caminho que resolva os problemas gargalos logísticos do Rio Grande do Sul em todos os modais. Vamos ao Minuto do Sesc. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema V-Comércio ao seu lado. O 13º Festival Palco Giratório Sesc Porto Alegre está com os ingressos à venda. Entre os dias 4 e 26 de maio, a capital gaúcha recebe mais de 100 sessões artísticas com ingressos a partir de R$10. Os tickets podem ser obtidos nas unidades Sesc de todo o estado e pelo site do evento www.sesc-rs.com.br/palco giratório. Além de ser um fomentador cultural com espetáculos e apresentações, o Festival Palco Giratório Sesc também é um agente promotor de diálogos, troca de experiências e conhecimentos. Nesta edição, o evento conta com grupos de grande bagagem nas artes cênicas, vindos de 13 estados do Brasil. São ao todo 43 grupos, muitos deles integrantes do 21º Circuito Nacional Palco Giratório. Maiores informações pelo www.sesc-rs.com.br/palco giratório. Vem para o Sesc. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema V-Comércio ao seu lado. Que dia jantamos juntos, doutor Pedro Luciano? Que dia jantamos juntos? Quarta passada. Quarta passada, o Mário Darós preparou aquele arroz. Mas que beleza. Aquele arroz
China Pobre, que foi espetacular. Maravilhoso. Ele passou lá no... O Mário é bom nisso aí, né? Muito bom. Ele passou no Zafra e comprou a calabresa. E fez a minhãozinho de aperitivo. É craque. É craque. Sabor irresistível e qualidade que não surpreende mais. As linguiças e salsichões dos alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zafra. E qualidade desde 1960. Parabéns ao Flávio Castro, nosso querido amigo lá de Pelotas e diretor do nosso frigorífico Castro, Alimentos Castro. Cidade Limpa é o desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. E Porto Alegre daqui a pouco também vai estar nesse patamar de Viamão, se Deus quiser. Paulo Sérgio, falamos outro dia, nós como engenheiros recomendamos o deputado Pedro para ministro da Saúde. Aqui é o Nelsinho do Colégio Anchieta, onde Jorginho, irmão do Pedrinho, era o grande craque. Era craque, era o Nelson. Eu era voluntarioso, o Jorge era craque. O Jorge foi pro Grêmio e chegou a jogar no Grêmio com o Júnior. E aí o Nitota quebrou o pé do Jorge no Grenal. Putz, o Nitota que não batia ninguém. Bom, o Nitota ali de São Jerônimo, ali de Arroio dos Ratos, não batia ninguém. Lá no Olímpio, quando não tinha cobertura ainda. Foi em 66, né? 67, por ali. Guilherme Vendt, de Torres. Paulo, por que temos que ter tanto álcool em nossa gasolina? Excelente pergunta, né, Paulo? Por quê? Porque... Vai começar os xingamentos. Depende de nós isso. É uma política de governo, ou seja, isso não traz nem qualidade para nós. A adição do álcool na gasolina com o carro flex trouxe um sistema. Vamos usar uma expressão, isso é uma gambiarra. Isso é uma gambiarra. Gambiarra, isso. Misturar álcool é uma gambiarra. Esse é o termo. Entendeu? Confunde, abre oportunidades que não precisariam estar abertas. Prejudica os automóveis que não foram feitos para essa gambiarra. Pergunte ao deputado Pedro Simon. Tiago Simon. Confusão boa, né? Boa, muito boa. Autorizado. É que eu estou lendo, né, o e-mail aqui, mas a confusão é boa. O que ele acha deste achaque que é o E-Social? O Cleiton Melo, que é comerciante. O E-Social? É. Ele diz que é um achaque. O E-Social só me refere aqui... O E-Social é para as pequenas... As informações que o empregador deve passar em relação à sua movimentação trabalhista. Férias, salário, terceiro, horas extras. Não, eu acho que nós temos sim, claro, pela denominação E-Social. Eu acho que nós temos hoje, ainda para a microempresa, um grau de burocracia muito elevado. Na verdade, o que nós precisávamos era de um nível mais simplificado. Como o Redicim procura efetivar uma simplificação nos processos de abertura e registro de micro e pequenas empresas, que Porto Alegre ainda demora mais de 200 dias, né? O Brasil está em 123º lugar no Doing Business, no que se refere a ambiente de negócios, ou seja, um dos fatores é o custo do dinheiro, mas um dos fatores, o custo do capital, a questão da tributação e a burocracia é muito forte, é muito elevada. Tá? Mas eu defendo mais ainda. Eu defendo que as micro e pequenas empresas deveriam ter um tratamento diferenciado. Elas têm no quesito tributário, mas elas deveriam também ter um tratamento diferenciado no quesito trabalhista. Por que eu defendo isso? Porque é difícil você cobrar o mesmo encargo de uma microempresa que fatura 200 mil por ano de uma empresa que fatura 500 milhões. São realidades diferentes. E o que acontece? Por todo esse ambiente pesado, difícil, que é o ambiente econômico no Brasil, a questão, como eu disse, burocrática, tributária, falta de acesso ao crédito, você tem uma taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas altíssima. Tá? Então, na minha ideia, Paulo Sérgio, nós deveríamos simplificar e desonerar cada vez mais as micro e pequenas empresas. O E-Social chegou para simplificar. Na realidade, eu acho que a carga está muito alta através do E-Social. Paulo Sérgio pergunta ao deputado Pedro Westphalen, que várias vezes prometeu o aeroporto aqui em Passo Fundo.
E até agora nada. Tem 55 milhões na conta do governo estadual e nada. Como nada? Ele está nervoso. Até os funcionários que trabalham no local pagam R$25 de estacionamento. Um absurdo tudo isso. Dizem que existe uma disputa de beleza dentro do governo do Estado, aí em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, no caso. Permite só uma palavra sobre o social. Eu sou contra a existência dos empregadores. Nós tínhamos que ter emprego sem empregadores. O grande problema do Brasil são os empregadores. Nós tínhamos que ter emprego, mas não tínhamos que ter empregadores. Aí nós resolvemos esse problema. Não, mas não foi isso que eu Mas não quer o... Não. João Carlos. Não estou respondendo para ti. Eu estou falando, quando falaram de social, nós não tínhamos que ter empregadores. Nós tínhamos que ter emprego, mas não tem empregador. Aí seria ótimo. Tinha que facilitar a vida dele. Exatamente. O Passo tem que agradecer ao governo do Estado, ao governador Sartori e à Secretaria dos Transportes, o que é hoje o aeroporto de Passo Fundo e por que ele está funcionando. Esse aeroporto não tinha licença ambiental para funcionar. Não tinha absolutamente nada. Ele estava por ser fechado. E se hoje nós temos a possibilidade de fazer esse convênio com a Federação, e são esses 55 milhões, é porque as ações do Estado todas foram feitas desde a formação de brigadista de incêndio que lá tinham. É um aeroporto que tem convênio com o Estado do Rio Grande do Sul. Essa participação ainda não aconteceu, porque inicialmente eram 45 milhões, depois passaram para 55 milhões. O fato de vir mais 10 milhões, que causou toda a burocracia do Estado, que lamentavelmente é assim. Mas tem disputa de beleza? Nenhuma. Pelo contrário, lá nós temos uma relação com o Passo Fundo excelente. Não, mas no governo do Estado tem disputa de beleza? Nenhuma. Poderia ter com o Passo Fundo. E lá o prefeito Luciano é um grande parceiro do Estado. Inclusive, financeiramente, participou financeiramente para que o aeroporto funcionasse, nos ajudando, inclusive, a pagar a Brigada Militar para lá fazer as horas extras. Não há nenhuma discussão. O Nelson Cunha pergunta onde é aplicado esse dinheiro da CID, que é tirado dos gaúchos. Aqui no Rio Grande do Sul não é. Não. O dinheiro da CID é estrada, infraestrutura e logística, conservação, construção. Olha que está pegando vocês dois aqui. Não, mas assim, o dinheiro da CID é isso aí. O que vem para o Estado é aplicado em infraestrutura e logística. Todo ele comprovado, publicado, não tem nenhum... É uma transparência perfeita, não há nenhum problema. Por que a gasolina de Canoas até Gramado de R$ 4,10? Em Porto Alegre é R$ 4,40? Volto ao tema. Não vou entrar em detalhes que decisões de mercado, cada um toma a sua e a gente não vai pactuar com isso. Paulo, eu queria aqui em público fazer não tem explicação para isso? Ao governo do Estado, em nome do Dr. Pedro. Me permite, só para ajudar? Claro. Porque o preço é livre. Se eu quero só R$ 6,70, se tu quer comprar, compra. Não quer, vai para outro posto. Tchau para ti. Tá bem? Mas que injeção de saco. Mas no outro o preço é livre. Mas no outro é o mesmo preço? E no outro é o mesmo preço? Não, mas é 4,10, 4,40. No meu posto é 6,70. Porque eu te dou um cheeseburger. Se tu vai a Gramado comprar gasolina. Não, eu compro onde eu quiser e te vendo pelo preço que eu quiser. A gasolina não é adulterada, é uma gasolina lícita, eu vendo pelo preço que eu quiser, o preço é livre. Tá dizendo que é 6,70. Não, nenhum lugar é adulterado. Eu estou dizendo que se a gasolina tem preço livre, eu cobro o preço que eu quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. O consumidor manda. Eu, se eu vou num posto, vocês não compram no que é 4. Agora, o dono do posto pode cobrar o preço que ele quiser. Tem posto de 4? Deve ter de 3,80. Ah, tem? Deve ter. Depois me avisa. Deve ter. Ô, Nestor, Claro, vai. eu concordo com o que tu está dizendo. Né? Eu acho que o preço é livre, o consumidor manda. O consumidor manda. Mas seria uma ingenuidade imaginar que não haja influências de mercado que controlem preços dentro desse setor. Porque todo mundo sabe. Como assim, deputado? Não estou me referindo especificamente a um ou outro posto especificamente. Mas eu quero dizer que quando a gente vê a prática recorrente de determinados preços em uma determinada região, diferentemente de outras regiões, isso acaba, muitas vezes, prejudicando o consumidor. O senhor está me entendendo? Deputado, eu compreendo, mas eu quero dizer o seguinte. O preço é livre. A única solução para esse problema... Eu sou a favor. O preço da telefonia é livre. Sabe o que eu sou a favor? Eu sou a favor do tabelamento do preço da gasolina publicado no Diário Oficial. Por região. Tabelado. Terminou essa lambança. Porque ou o preço é tabelado, que acho que protege o consumidor, ou o preço é livre. Se o preço é livre, o consumidor vai ter que ter meios o preço é livre, e ajudas, tem estudos do consumidor. Mas então não é livre. Sabe quem é que causou tudo isso? Foi o idiota que botou o preço da gasolina... Preço com controle? Não, botou o preço da gasolina de acordo com o mercado internacional. Então, nada indexado no Brasil. Conseguiu um produto ser indexado, a gasolina.
É um absurdo o que se fez com isso. Então, por isso, tem essa balbúrdia toda, esse horror de todo dia ter que alterar o preço da gasolina. Mas nós lutamos para não ter, nem na área cambial, indexação de preço, âncora de preço, conseguimos liberar. Agora, na gasolina, nós temos indexação de preço. E vocês falaram agora, na gambiarra, nessa gambiarra nojenta, que é misturar álcool na gasolina. Isso é uma gambiarra. Isso é lograr o consumidor. Eu não sei quem é que conseguiu esse altruísmo de conseguir colocar um preço indexado ao preço internacional. Diário. Daqui a pouco é hora a hora. Sim, não. Agora, quando o barril do petróleo é 120 dólares e baixa para 60, o consumidor não vê essa diferença de 50%. Mas quando é que baixa para 60? Não, mas já baixou. Já baixou lá atrás. Desculpe, sim, e significou o que para o consumidor quando baixou? Mas aí não era, nada. Não era indexado. Não, mas eu quero dizer o seguinte... Em todo lugar do mundo, a gasolina flutua seus preços ao sabor do mercado. Aqui no Brasil, os governos usam o combustível para fazer política. Deve ter sido o trânsito, já atrapalhou. As estradas do Rio Grande. Mas tinha 6,70 também, viu, a gasolina? As estradas estão boas. É o congestionamento. Mas um outro assunto aqui... Mas viesse por onde? Eu vim aqui... Por Cachoeirinha, pô. Que na verdade na entrada de Porto Alegre estava um pouco complicado. Né? Normalmente esse horário... Da Barra do Ribeiro? Pertinho aqui. Muito bem. Não para. Vou trazer um outro assunto. Abraço, Barra do Ribeiro. Tinha um amigo nosso... Minha Barra do Ribeiro. Atrasado. Vou me atrasar. Estou aqui em São Paulo ainda, o avião não saiu ainda, tá? Aí, lá pela estante, pô, tá chegando. Não, tô aqui nas cucas ainda. Ele esquecia. Boa. Ele esquecia. Mas tinha bom gosto, num lugar bom. Maravilha. Quero conhecido de todos nós aqui. Claro. E trazer um assunto então, porque hoje... bom, que ele gostava das cucas. Que bom. Agradecemos. Agradecemos. Que maravilha. Ele vinha de São Paulo pelas cucas. Então, louco. Fazer um desvio. Um assunto que hoje à tarde teve uma reunião do IBRA Oliva, que é o Instituto Brasileiro da Olivicultura, e trazer aqui, compartilhar... O Batalha é o presidente. O Batalha é o presidente do Conselho e o Eudes é o presidente do IBRA Oliva. Foi concluído recentemente um cadastro olivícola aqui no estado. Nós já possuímos 3.500 hectares de pomares aqui no estado, aproximadamente 150 produtores. Então, compartilhar, porque eu sei que o Paulo Sérgio conhece, é apreciador, o deputado Thiago Simon acompanhou o trabalho, nós conseguimos nesse período, o colega Pedro Westphalen, dar uma impulsionada, né, nesse setor. Criamos o Programa Estadual de Olivicultura, o próprio Instituto Brasileiro de Olivicultura, e é um setor que cresce muito. O Rio Grande do Sul possui, Nestor, características de clima e de solo muito favoráveis. O estado hoje é o maior produtor de oliveiras e, consequentemente, de azeite de oliva do Brasil, um produto de excelente quando faz alguma coisa, qualidade. Começou por Cachoeira. Lá em 2003, ainda na época, quando o secretário da CIR, que novamente está na Secretaria da Agricultura, começou um trabalho lá de prospecção, né, de pesquisa. Saiu da secretaria, mas a secretaria não saiu de Estiva, né? Não, mas na verdade isso aí é um assunto que a gente vinha acompanhando. Secretário da CIR, me segura esse homem, secretário da CIR. Nós vínhamos acompanhando. Mas a secretaria não saiu dele. Acompanhando esse tema, e como teve uma reunião hoje, Paulo, eu preciso compartilhar, porque realmente aquela expectativa e a meta que nós tínhamos colocado para o final de 2018, em chegarmos a 3.000 hectares aqui no estado de pomares, chegar nessa quantidade, nós conseguimos já no final do ano passado superar, né, tendo 3.500 hectares. Então, olá, uma nova amigos. Fronteira agrícola para o não estado. É só o preço, a qualidade é horrível. A cada 6 meses tem que limpar os injetores de combustível. É unânime nos mecânicos a péssima qualidade do combustível. Mauro de Santa Rosa. É isso aí, Mauro. E ele diz que a qualidade não muda, seja qual for a bandeira. Não, e a gasolina, a gente... Desculpe, deputado, mas o senhor, né, na sua concepção, eu entendi que o senhor acha que a coisa é linear, que os postos têm a responsabilidade tanto de qualidade quanto de preço, de tudo isso. Deixa eu me expressar bem. O que eu quero dizer é que no Brasil inteiro existem investigações por parte do CAD e outros órgãos de defesa do consumidor, porque muitas vezes a organização por parte dos proprietários individuais de postos unificando o preço. Eu gostaria. E muitas vezes acontece, não estou dizendo que é o caso aqui, mas muitas vezes acontece de haver um preço exorbitante na gasolina de uma determinada
parte do Estado, ou em diferença, ou em comparação com outro Estado, como é o caso com Santa Catarina, o que abre essa suspeição. Agora, olha aqui, eu quero só botar a crescer aqui. O que está dizendo o Eduardo aqui... Só um pouquinho, eu não estou dizendo que isso está acontecendo. É verdade, Thiago, porque eu não tenho prova. A tua posição está clara. É só isso que eu só estou defender. dizendo o seguinte, que não há como tu resolver esse problema. Porque vê mesmo o seguinte, eu tenho um posto de gasolina, vendo a 4. Estou passando pelo posto de 3,98. Eu digo, vou meter 3,97, porque eu estou perdendo. E aí acaba, nessa concorrência que está havendo, por vezes, esse nivelamento de preço. Aí é a cartelização. Eu não tenho o direito de competir com ele, botar um centavo a menos, ou botar pelo menos igual dele? Isso a cartelização é uma coisa, livre mas acontece que a cartelização e a concorrência acabam, por força de tu querer competir, acaba havendo um nivelamento por uma questão de defesa natural do comerciante, entendeu? Não, a cartelização é uma coisa. Sim. A livre concorrência é outra. Eu sei o que é cartel, combinar-se para fazer preço. Eu quero dizer que, sem combinar, as pessoas acabam, para concorrer, nivelando o preço. Então isso só tem uma solução. Se nós estamos na situação de tabela. Um cartel sem ser não tem outra solução. Mas é o que acontece. O Eduardo Cloíra aqui, ele bota a mão na cumbuca com razão. Paulo Sérgio, boa noite. O que é mais importante, o agro ou o petróleo? O agro é privado e o petróleo é estatal. Qual é o melhor administrado? É o agro. Claríssimo. É claro, rapaz. É só privatizar. Tem que privatizar. E privatizar... E pluralizar. É isso. Eu quero fazer o agradecimento ao governo, não deixou de ser. Pois é, fazer o agradecimento ao governo. Pedro, eu preciso fazer, são dois, eu vou fazer um agora só. Ótimo. O nosso setor, Pedro, mudou muito quando conseguimos fazer que as licenças ambientais fossem para dentro da SEMA e da FEPAM. Com certeza. Então, em público eu quero elogiar, porque era uma coisa... Nossa secretária. Eram 4 anos de média por licença e hoje faz 90 dias. Então, tudo é difícil. Quando a gente vê algumas ações que dão certo, a gente tem que trazer a público e elogiar. E nós temos várias ações. O meio ambiente funciona. Funciona. Estivemos com a doutora Ana Perini essa semana. Olha. Mas só para ficar uma impressão, eu não tenho nenhuma posição ao que o Thiago disse, acho que ele colocou com clareza. Eu só estou dizendo que esse assunto já deu tanto pano para manga que é muito melhor tabelar, termina com isso. É como preço de cigarro. O cigarro já vem etiquetado. Sou contra o tabelamento de qualquer coisa. Acho que isso é quase um sofismo, hein, tio, o que você está dizendo. O que é? Tabelar o preço da gasolina. Sim, porque... Aí nós vamos voltar o quê? Há 100 anos atrás? Sim, mas agora nós regredimos 500 anos, sabe por quê? Porque agora há sempre essa injeção, porque os preços, porque é cartelizado, porque não sei o quê. E o que levou a isso era antes da indexação. Antes da indexação não tinha isso. Antes de indexar não tinha isso. Está havendo uma concentração. Essa preocupação é legítima. Essas dúvidas são mais do que naturais. Não é? Então, esse diálogo é pertinente, é salutar. Claro. Não tem nada de voltar 500 anos atrás. Esse questionamento que está sendo feito. Mas o senhor acha que a indexação. Mas isso não cessa, o senhor acha que a indexação é justa e correta? Sabe, mas enquanto não houver mas não vai haver. Deputado mas não vai haver. Thiago Simão, é justo indexar? Eu acho que indexar leva a tabelamento. Eu não sei, eu não sou especialista não pode indexar num país que não tem indexação em nada. Em nada. Nada. Em nada. Isso aí foi uma palhaçada. O CREMES informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e a integração do Conselho com seus profissionais. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais, por e-mail ou mesmo por telefone. Colabore, CREMERS, estado de alerta pela saúde. Os vinhos do mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecie os melhores Malbecs, os argentinos, o singular Camelier, que está do Chile, os principais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br www.vinhosdomundo.com.br. A Unicred tem um lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda, faça como Pedro Westphalen. Utilize o código 136 para receber a sua restituição. Passe em uma unidade de negócio da Unicred e verifique ainda a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou até mesmo financiar o valor do pagamento do imposto. Se necessário, saiba como ficar tranquilo com o seu imposto de renda junto com a Unicred. Verifique a disponibilidade junto à sua cooperativa Unicred. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora, sua colega, a doutora Daniela Cornélio, doutor Pedro Westphalen, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman.
nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, presidente da Sul-Rio-Grandense, da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, e o mais jovem membro da Nacional, a doutora Daniela, da equipe do Instituto Oncológico Kaplan. Como? Bienal espetacular. Espetacular, também presidente da Bienal. Vamos à doutora Daniela. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Tem controle do Ministério do vereador. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero, Fernando e Polo, com taxas imperdíveis, e para cuidar do seu carro oferece produtos com a garantia Renault e mão de obra especializada e mais barata de toda a região. Para você cuidar do seu Renault e economizar, sua concessionária Renault está em Canoas e Cachoeirinha. A melhor concessionária Renault de Porto Alegre e região metropolitana. Gala Renault, muito mais que carros. O deputado Pedro Westphalen nos prometeu o início das obras do viadutos da 118 para 40 para fim de fevereiro. Até agora nada. Não, fim de fevereiro não. Bruno Burg. Não, Bruno não. Fim de fevereiro não. Fim de fevereiro nós prometemos que nós fizemos uma ação a partir de fevereiro, passando 2 quilômetros do DAI para a EGR. A EGR, tendo recursos, vai fazer o viaduto. Está tratando disso aí. Esperamos que nos próximos dias as questões ambientais sejam resolvidas e o viaduto vai ser construído. Existe orçamentação para ele, a passagem para a EGR foi feita, então as ações foram todas elas pontuais. Nunca prometi início de obra, porque eu conheço muito bem o que é o Estado. O Estado, qualquer Estado que tu vai prometer início, você vai se quebrar. Eu fiz uma promessa de início de obra aqui, que foi no Porto de Santo Ângelo, e choveu 60 dias e não pude começar. Depois terminamos, o aeroporto está fazendo muito bem, por sinal. Mas não de maneira... Até hoje recebi uma reclamação lá de Iraí, sobre a 324, que vão ser feitos 10 quilômetros. Nós vamos fazer, destinamos dinheiro para isso aí, quando era do secretário ainda, e as obras não iniciaram pela burocracia do Estado. Mas está lá, tem orçamentação, existe como fazer. Agora, prometer início de obra em se tratando de Estado, negativo. Na Alemanha, olha, está dizendo o Adolfo Germano aqui, na Alemanha o governo subiu o preço do combustível. Em apenas 1 hora, as pessoas abandonaram seus carros nas ruas e avenidas e foram a pé para casa. Ele manda a foto aqui. Aonde? Mais de 1 milhão de carros abandonados tiveram que baixar o preço. Quando o povo é inteligente, os corruptos não conseguem concretizar seus objetivos. Aí sim. Se nós, consumidores, fôssemos unidos, igual o que aconteceu na Alemanha, já teriam feito alguma coisa para trazer para um valor razoável o preço do combustível. O que não pode ter é a sensação de que é um cartel. Não é um cartel. Existe pontualmente alguns que fazem a Claro, a maldade humana está em agrupamentos humanos. O que se leva para a discussão é que isso é uma cartelização e não é uma cartelização. Existe pontualmente alguém que faz. O Brasil é um país fantástico. Assim como no leite aqui no Rio Grande do Sul, quando houve aquelas fraudes de leite aqui, o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do Brasil e o de menor qualidade, porque existe fiscalização. Esse telespectador acertou. Pontualmente. Ele acertou. O consumidor tem que se organizar. Agora é o seguinte: o Brasil é um país fantástico. Não é tabelado o preço da gasolina e não é livre. Não é tabelado e não é livre. Nós conseguimos uma proeza fantástica. O E-Social que nós falamos não é só para microempresas, é para empresas grandes. Não, é pessoa física. Pessoas domésticas, empresas têm que fazer o E-Social. A intenção do E-Social era reunir informações trabalhistas, previdenciárias, para unificar e para simplificar. Você acha que simplificou alguma coisa? Piorou a vida de quem emprega. Então, é tudo para infernizar. Tem gente que acorda de mais como é que nós vamos infernizar o cidadão? Aí eles inventam essas bostas que estão aí. Desculpa a expressão. É problema. Não tem cabelo. Né? Tem cabelo. Queria só fazer uma menção aqui, Paulo. Acho que a questão da 118,
trabalho do governador Sartori e do nosso deputado e secretário Pedro, de fato não foi prometido nada em nenhum momento, mas eu acredito que em nenhum governo se avançou tanto na questão da 118 como nesse governo. É verdade. Houveram avanços muito importantes. E eu iria além, inclusive. Se a gente olhasse um pouco da nossa matriz logística aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que há avanços muito importantes, além do PELT. Esses 3.000 quilômetros de estradas restauradas, a gente anda muito pelo interior e sente, não é, a qualidade desse restauro. As obras importantes, como a questão em parceria com o governo federal, como o Aeroporto Salgado Filho, não é, que era um gargalo na nossa competitividade, a nossa economia vem sofrendo esse gargalo na questão da infraestrutura, e o Salgado Filho era uma questão crucial. Nós tínhamos mais de uma perda de 2 bilhões de reais por ano em produtos elaborados que iam para São Paulo, em função da nossa pista. A não extensão em 900 metros da pista não permitia a descida dos cargueiros. Isso representava um déficit gigantesco para a nossa competitividade. Essa concessão com a Fraport alemã representa o terminal de carga de passageiro, a extensão da pista, não é um aeroporto realmente de ponta para o nosso estado. A questão da Ponte do Guaíba, também uma parceria muito importante, que representa muito para um gargalo logístico com a Zona Sul. Algumas questões pendentes, que é a duplicação das BRs, não é, que estão realmente saturadas, é uma questão muito importante para nós, a questão da 101, da 116, da 190, né, da 386, que chegamos a ter um edital que não saiu em função da questão dos pedágios, e aí nós tivemos o que aconteceu na Alemanha aqui, nós tivemos uma reação fortíssima das comunidades regionais que acabaram impedindo a realização daqueles editais. E não aconteceu, então, a concessão por 30 anos naqueles moldes, mas é fundamental para nós. Mas, Pedro, eu trago assim, nós ainda sofremos no nosso estado, tu conhece melhor que eu, uma dependência enorme do modal rodoviário. 85% em média do transporte de carga e passageiro do nosso estado é pela estrada, que é o modal mais caro. E nós temos um potencial hidroviário fantástico, não é? E também ferroviário. E na minha visão, a superação de alguns entraves para o desenvolvimento do estado passa pelo equacionamento dessas questões. E eu agora só quero hidroviário, com o Mário Darós de piloteiro. Todo final de semana no Guaíba, é uma maravilha, né? 2 ações deste governo duplicaram o movimento das nossas hidrovias. Foi a parceria com a CMPC lá em Pelotas e o Terminal Santa Clara. 2 ações. Nós conseguimos superar. Desafogou a rodovia. Não, desafogou, tirou 90 mil caminhões de 40 toneladas, anda a 116. 2 ações. E o custo de manutenção das hidrovias de investimentos são na ordem de 318 milhões, 400 milhões, potencializa as hidrovias, tem toda a razão. Mas este governo também implantou um programa de aviação regional que não existia, com diminuição da ICMS, e hoje nós fizemos 6 municípios, com 4 voos semanais para Porto Alegre ou para fora do estado, porque houve, por parte do governo do estado, essa visão e da secretaria de integração e diminuição de distâncias. E vão fazer mais 2 voos agora, Bagé e Ribeira. Ribeira deverá ser o primeiro aeroporto internacional, binacional da América do Sul. Todas as ações diplomáticas, alfandegárias estão superadas. Falta só terminar a obra em Ribeira. Então são ações que são de uma logística muito importante. Porto Alegre e Passo Fundo. Porto Alegre e Passo Fundo. Porto Alegre e Passo Fundo não existiu quórum para esse voo. Mesmo? Com o tamanho daquele polo? Por exemplo, Santo Ângelo funciona bem. Santo Ângelo tem que comprar com 10 dias de antecedência, está lotado. Uruguaiana lotado. Passo Fundo é um polo bem maior que Santo Ângelo. Não funcionou. E Santo Ângelo funciona. Eu só quero, nessa linha que foi comentado aqui, Paulo, não, é quase 2 horas e meia. Trazer só um testemunho, porque toda a questão logística ela está atrelada muito à produção, especialmente à produção agropecuária. E realmente, se nós voltarmos um pouco no tempo, quando assumimos juntos o P da Secretaria dos Transportes, nós, Agricultura, no governo Sartori, nós nos deparávamos com uma situação bastante crítica com relação às condições das rodovias. É claro que nós precisamos aumentar mais o transporte ferroviário, que ele é fundamental e tem um custo menor,
através também de outros modais, mas as rodovias estavam numa situação bastante difícil, né? E foi feito um trabalho muito dedicado do secretário Pedro e conseguiu dar digamos assim, uma restauração quase que geral das estradas. Tem alguns casos, claro que, até porque com o passar do tempo as estradas vão se danificando, o transporte, como está em cima muito do modal rodoviário, você acaba, né, especialmente nas safras, tendo dificuldades maiores e algumas rodovias vão sendo danificadas, mas realmente houve uma evolução. Claro que ainda, né, o desafio do Estado é distensionar essa pressão em cima das rodovias, porque isso, sem dúvida, né, equacionaria de uma melhor forma aí o transporte da produção. Olha, aqui em janeiro abasteci num posto Ipiranga, paguei a gasolina ativada R$ 4,75, isso em Porto Alegre. Viajei para o interior. No dia seguinte abasteci num posto Ipiranga em Seberi, paguei R$ 4,45. Eles me disseram que busca gasolina em Canoas. Como se explica isso, presidente? Tem o transporte para pagar e ainda vende a 0,30 mais barato. Zilda Nora. Dona Zilda, essa pergunta talvez não seja para o presidente, seja para os proprietários de postos, porque é uma decisão dele e a decisão do consumidor, inclusive. Nós não vamos entrar nesse mérito de trabalhar. Esse aqui que cobra já estava quer ganhar dinheiro mais rápido. Dele. E o eu consumidor deve se organizar, nesse mercado. fazer os que os alemães fizeram e não irem. Agora é só por isso, nada mais. É simples. Que a gente não pode. Vai querer cobrar mais caro. E aí? O preço não é livre? É isso aí. Obrigação nossa de consumidor é não ir onde é caro. Agora, não quer isso aí? Tabela o preço. Em qualquer produto é assim. Qualquer produto tem que ser assim. Você tem que ter a opção de escolher. Latinha de cerveja, eu comprei a R$ 2,80 Budweiser. Eu fui num evento aí, no local, era R$ 6,42. O que eu faço? Quanto? Tabela, 6,42? Mas não Love Bilac? 6,42. Não, ali eu não fui porque ele dizia que tu fosse, eu não pude. Toma na orelha. Eu tenho ido seguidamente, não? Eu não vou. Para ver se tu tá. Eu não vou. Não vem que tu te perdeu na linha de fundo. Agora tu já foi, tu já levou o vermelho, meu querido. Vamos começar a procurar os dois lá, então. Vai lá procurar os dois, né? O Pedro vai lá procurar. O que vem fazer aqui, Pedro? Vem procurar vocês dois. Todos se procurando. A situação brasileira é muito complicada. A carga tributária e a corrupção estão impregnadas no excesso de burocracia que fazem perder competitividade. A exemplo que já foi comentado, no Paraguai o salário mínimo é de R$ 1.200. No entanto, aqui os encargos chegam a 100% a cada 10 indústrias que abrem lá, 7 são brasileiras. Hoje a intenção é migrar para a Europa e abandonar este país ideológico, sem cultura e sem investimentos em educação. Lamentável. Aqui na Serra, onde até há pouco entrávamos um pouco mais evoluídos, estamos sendo contaminados por este câncer do retrocesso da politicagem. Rogério de Nova Petrópolis. Tem razão. Toda razão. E está chovendo aqui meios aí. Especialmente os que mais atraem aqui, o que é que eu diga, não? Será que é comigo? O principal Pedro está sendo cobrado. Tu ia tocar nesse tema, né? Esse tema não ia ser falado aqui. Não. Com todo respeito a todos os temas, mas o e-mail mais interessante para mim foi esse que veio noticiando essa questão da reação do consumidor na Alemanha. Quer dizer, perfeito. Quem tem que reagir em relação a isso, fazer as regulações, fazer as comparações, são os consumidores, tem aí institutos de defesa do consumidor, tem órgãos públicos em relação a isso, e orientar para o consumidor quais os locais, aliás, a imprensa falada, escrita, televisada, tem feito esse serviço eventualmente. Deveria até haver um marcador de índice de preços, como uma tabela de auxílio ao consumidor em Porto Alegre. Olha, os postos de Porto Alegre, os preços praticados, pronto. Aí tu vai comparar, vai ver, tu vai onde é mais barato, está feito. Existe isso. A ANP hoje publica, a ANP no próprio site dela publica referências de preço. Também. Não vai acontecer essa linearidade que o pessoal gostaria. Não tem como. Cada um tem um negócio, numa proporção. Mas eu não quero linearidade, eu quero que o consumidor saiba onde é mais barato, onde é mais caro. Tem essa referência. Para poder tomar uma atitude. Da ANP que dizer, olha, eu vou comprar lá porque é mais em conta. É possível importar algo dos Estados Unidos sem anuência do governo e Petrobras? E a Secretaria dos Transportes tem estudos para hidrovias e navios de passageiros do Rio Grande do Sul? Claro. Tem algum setor para fazer estudos semelhantes a isso? Senão não adianta falar. Não, o PEL tem esse projeto estadual de logística e transportes, e as hidrovias estão contempladas neles. Você perguntou em importar álcool? Ele lembra do Eugênio C, que vinha até Porto Alegre
para o transporte de passageiros, de turistas e tudo mais. Como é que está a renovação da concessão da LL na questão ferroviária? Esse é um problema nacional, mas que nós entramos, embora não fosse nossa responsabilidade, porque a LL foi uma péssima concessão. Uma péssima concessão. Nós tínhamos 3.259 quilômetros de ferrovias no Rio Grande do Sul, quando foi concedida. Hoje temos menos de 1.900 quilômetros e, mais do que isso, a rede, a malha ferroviária em péssimas condições, os vagões sem condições de transportar produtos, muitos são deixados de transportar, e as máquinas também em péssimas condições. E está para ser renovada em São Paulo por 10 anos. Se for renovada, sem que as nossas sejam renovadas, e quando for renovada, tem que ser sob condições de investir na malha, de recuperar a malha e de refazer trechos. Ponto final. Ponto final. O FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Os últimos serão os primeiros. Hernani Paulo, seu ponto final. Eu quero só fazer um registro de um grande evento que inicia na próxima sexta-feira em Santa Rosa, que é a Fena Soja. Santa Rosa foi o berço nacional da cultura da soja, né, e realiza essa feira que mostra todo o potencial dessa cultura que hoje é o principal grão produzido no Brasil. Então eu quero registrar lá todo o envolvimento da comunidade através do prefeito Vicini, enfim, toda a equipe, a comissão organizadora da Fena Soja. É um evento realmente um dos principais eventos e mais antigos eventos aqui que são focados à produção da soja no Rio Grande do Sul e no Brasil. Dia 13 estarei lá na Exposol, na abertura da Exposol, lá em Soledade. Estaremos juntos. Estou voltando de Portugal, vou Portugal quarta-feira visitar meu filho, e minha filha na Itália, vou quinta, vou quarta, volto terça, rapidamente. Vou para a Exposol, que é uma grande feira. Mas nós temos que lutar, nós políticos, o deputado Tiago, o deputado Hernani, pelo municipalismo. Não é possível essa matriz tributária que não se encontra. Eu estive em 2 eventos do interior do Estado, um com o Hernani Paulo, uma maratona em Santa Bárbara do Sul, e tive a oportunidade de visitar a Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Sul, do Mário. Todos os alunos lá com o seu laptop, num programa municipal, todos eles com capacidade de aprender e servir ao país. E depois em Fontoura Xavier, na festa do Pinhão, em que eu visitei uma escola do interior, que estava em estandes lá, em que as crianças fazem na escola uma reciclagem de papel. É possível fazer. Deixa os municípios fazer, mas tem que repassar para os municípios o que é de direito em termos tributários. Seu ponto final. Toda razão, Pedro. O municipalismo é um combate à corrupção mais efetivo que pode haver no Brasil. Não é esse passeio de impostos e depois emendas parlamentares e esse problema que está posto aí. Presidente da LACUA, do nosso Supremo, seu ponto final. Meu ponto final, dentro desse quadro de muitas queixas e lamúrias que nós estamos enfrentando, realmente a revenda está com dificuldades, as margens estão caindo, está muito difícil, né? A situação. Hoje eu tive uma grata surpresa numa visita institucional que a gente fez ao Comando-Geral da Brigada dos Corpos de Bombeiros. O coronel Kleber Pereira nos transmitiu uma visão de positivismo que nós estávamos precisando. Então eu quero transmitir a toda a Corporação dos Bombeiros que a gente saiu muito contente de lá. Deputado Tiago Simão, seu ponto final. Paulo Sérgio, queria agradecer, participar aqui dessa bancada qualificada do teu programa. Dizer que nós estamos com a PL 45, a Lei Anticorrupção, na ordem do dia da Assembleia, em vias de ser votada. Aguardamos um PL complementar da CAGE e da PGE, que atribui algumas competências que vêm com urgência do Executivo. E em breve, se Deus quiser, teremos uma lei que será um marco importantíssimo no combate à corrupção. Ela tem a participação da OAB, do Ministério Público. Eu tenho certeza que vai dotar o Estado gaúcho de ferramentas muito modernas no combate à corrupção. O aniversário sábado a Rainha Elizabeth II, José Otávio Germano, o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, Algir Lonezon, aliás, estão aqui perguntando por que o Tribunal de Contas está pedindo 6 milhões de correções dos salários dos funcionários com toda essa crise que ele sabe que existe. O Marcelo Portes está perguntando, nem sabia disso. Fernando Matos Cruz, também de aniversário, entre tantos aqui no último sábado. O Joaquim José Xavier, seu colega médico, a Karina Velhinho, a Marley Soares, nossa querida amiga. No domingo aniversariou Adriane Buneder, o Paulinho Tigre, um abraço ao Paulinho, querido amigo. Mariana Tartarotti e o Pedro Henrique Paiva.
E hoje, Marcos Vinícius Pratini de Moraes, de aniversário. Está morando no Rio, um pouco doente, mas uma grande figura. Fernando Carlos Schuch, Gilberto Porcelo Petri, presidente da Fiergs. Grande amigo também, um abraço ao Moacir Schuchster também. Entre tantos aniversariantes aí, um abraço a todos eles. Pequeno lembrete, Paulo Sérgio, aqui nessa comunidade aqui de Barra do Ribeiro, Camaquã, Pelotas, está toda ela se organizando em função da BR-116. Seria uma providência muito boa que o governo tomaria se liberasse trechos indo de direção Porto Alegre, ali Guaíba, até onde está duplicado, em direção a Camaquã, Pelotas. Libera 30 quilômetros, depois libera mais 30, libera mais... vai duplicando, mas está todo seccionado, está todo... Termina um trecho de 30, vai avançando e vai liberando. Tem toda a razão. Agora, não tem nexo. Na 200, tu está falando na... 116 aqui. Na 290, que faz aquele chapéuzinho dos viadutos e fica as cabeceiras. É uma coisa maluca, esse negócio não tem cabimento. Terminamos 6 pontos aqui no estado, Paulo, sem cabeceira. Dá tempo ainda de fazer essa pergunta. Paulo Sérgio, estrada. Pergunte ao Pedro Hernani se eles podem fazer mais como secretário como político eleito. O Jorge Ademar Kowalski, de Gravataí. Cada um na sua função. O deputado faz a parte parlamentar e o executivo a parte executiva. Evidentemente... Mas qual que o senhor pode fazer mais? Na secretaria, sem dúvida nenhuma. No executivo, tu executa. Na verdade, são funções diferentes, né? O legislativo e o executivo. No executivo, tu tem a condição de executar e fazer as coisas acontecerem. É muito mais, claro que sim. Ao deputado Thiago Simon, onde é que vai o dinheiro do PVA, o senhor sabe? Roberto Porto Alegre. Dinheiro de quê? Do PVA. PVA. Fala. Agora, fez aqui, fez uma dramática manifestação aqui o Sérgio Gabardo. Sérgio Gabardo, placa 1.700 caminhões. Ele está indo embora do Rio Grande do Sul. Está saindo do Rio Grande do Sul. 1.700 caminhões. Vai continuar usando os caminhões aqui e vai embora com os emplacamentos. Para Goiás, para Minas Gerais. Olha que perda. Um grande empreendedor. Não podemos deixar o Gabardo. Aqui chega a ser quase 30% mais caro o IPVA. Não podemos deixar o Gabardo sair daqui de jeito nenhum. E padece até hoje com aquela questão insolúvel do menino que ele perdeu. Um grande ser humano. Mas e essa, ele foi no Nelson Marquesan. O Nelson Marquesan, não posso fazer nada. Então, tchau. É isso, então, tchau. A Grendene já foi, fábricas da Marco Polo já foram. Acaba se esvaindo dentro da máquina do caixa único, da folha. Infelizmente, muitas vezes esses recursos acabam perdendo a destinação original. Paulo Sérgio pergunta qual é o valor do frete por litro de gasolina. Mais ou menos 100 quilômetros. Deu para entender isso? Não. Sim. Paulo Sérgio, subida da serra, uma vergonha entre Caxias e Farroupilha e Garibaldi igualmente. Ele está falando agora já das estradas aqui. O Eduardo Pólvora, Renner, Caxias do Sul. Em Jaguarão é R$ 4,90 gasolina. Tu vai a Jaguarão para você, né? E no Uruguai é mais caro. Hã? E no Uruguai é mais caro. Só que a gasolina no Uruguai é uma gasolina pura. Não tem adição de álcool. É isso aí. Então, a gasolina comum, a octanagem, a capacidade de combustível dela... Eu não entendi esse negócio de 100 km. A pergunta dele é o seguinte, quanto é que custaria o frete de uma base até uns 100 km, mais ou menos? É 2, 3 centavos, isso varia um pouco. O diesel no Uruguai está mais caro do que aqui. Tá certo. Então estamos encerrando o Pampa Debates de hoje. Obrigado, Hernani e Paulo. Próxima vez vamos esperar que tudo enquanto no congestionamento aí. Mas ele chega. Ele chega. Lá em Santa Bárbara, depois chega o Hernani. Da onde não sabe. Tenta chegar. Já pensou se os 5 têm esse problema de congestionamento? Não tem. Aqui não tem, aqui tem que chegar. Não, eu vou bater comigo mesmo. É tudo organizado. É um projeto de renovar a Ponte da Amizade, lá em Jaguarão, Uruguai. Porque é uma ponte que tem um valor arquitetônico espetacular, restaurá-la toda. Tem que fazer uma nova e restaurar aquela. Exatamente. Bonito. Obrigado, Nestor. Obrigado, deputado Pedro Westphalen. Obrigado, meu caro Dalaco, a presença do Sulpeto. Obrigado, Thiago Simon. Nós retornaremos amanhã com mais Pampa Debates. Vem aí os nossos colegas com o Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre, a Vera Armando, hoje vestindo negro. De negro. Alguma não coisa sei a ver com... se tem algum tipo de relação com o jogo de ontem, do Inter com o Palmeiras. Hein? Afanaram o Inter? Pior é que ela tem razão. Mas ontem garfaram o Inter. Tem razão. Ontem garfaram o Inter. Olha, eu sou gremista, mas ontem foi vergonhoso. Tem razão. Ontem foi, mais uma vez... Aliás, nós somos mais uma vez o Inter foi roubado. Não, lá, Inter e Grêmio são roubados sistematicamente em São Paulo. Inter e Grêmio, mas ontem foi roubado ele.
pênalti e o gol do legítimo do Damião. Sou solidário nessa aí. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.